Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa estar abrindo seu coração para ouvir esta pequena meditação e que ela fale ao seu coração mediante a interferência, a intervenção do Espírito Santo. E hoje eu vou tratar sobre o assunto da Páscoa. Está lá no livro de Êxodo 12, 21 a 28, que diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Nós, meus diletos irmãos, amigos, navegantes, estamos no meio de uma pandemia, de um vírus terrível, e todos procuram soluções para eliminar esse vírus ou mitigar os seus efeitos sobre a população mundial. Mas hoje eu quero tratar para vocês também sobre as 10 pragas do Egito. E a última praga em especial, que foi a morte dos primogênitos. Aqui, o ponto mais importante é, primeiro, Deus queria libertar o seu povo da escravidão, libertar o seu povo que estava sob o jugo de Faraó, impondo a eles cargas pesadas, trabalhos árduos, e eles ainda não tinham como se rebelar contra o Faraó. Mas Deus vai usar o seu poder para libertá-los, para que eles soubessem que a liberdade deles era a ação direta do Senhor Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos. E Deus endurece o coração do Faraó e vai gradativamente impingindo-lhe peso e ações de justiça no seu reino, para que no momento oportuno de Deus, no momento em que o povo se convencesse que é só pela graça e pela misericórdia de Deus que nós somos libertos, ele libertaria o povo de Israel para ser conduzido por Moisés pelo deserto. Meus amigos, meus irmãos, meus navegantes, a 10ª praga era a morte dos primogênitos humanos, dos animais, das aves, tudo que fosse o primeiro filho. E isso significou a passagem do Senhor, é a Páscoa, a passagem para a liberdade, passagem para a libertação dos cativos. E isso
traz aquilo que eu sempre gosto de repetir, porque eu aprendi e ele se tornou uma verdade que eu não consigo mais movê-la. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E quando Deus muda, a mão pesada dele é irresistível. Quando Deus determina, não há objeção alguma. Nada pode lhe reter a mão. A mão da justiça de Deus é pesada. A ira de Deus vindoura será pesada sobre as nações, sobre os governos, sobre aqueles que se rebelam contra Deus, sobre aqueles que não conhecem a autoridade e a soberania e a divindade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A mão dele será pesada, como fez no Egito. Assim será. A celebração da Páscoa, meus irmãos, não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com as festas que a televisão, a mídia quer passar para as famílias. A Páscoa do Senhor é um momento de libertação, triste para os egípcios, feliz para os filhos de Deus, porque é a passagem para a liberdade, para a terra prometida. E eu espero que nós sejamos libertos dessa praga que atinge o nosso planeta. Não sei os propósitos de Deus em tudo isso, mas pelo menos um eu posso imaginar que seja, para que se voltem para Deus, para que as pessoas vejam quão frágeis são, quão dependentes da graça e da misericórdia de Deus, e que quando Deus agir, será fatal. Será um dia de grandes dores e de grandes alegrias. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando dos céus Cristo tiver de descer para a salvação dos seus eleitos, daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Essa será a nossa real Páscoa. Nós celebramos a Páscoa da libertação do povo que estava cativo no Egito, e esse povo, apesar de liberto, ainda vai criticar, vai se rebelar contra Deus, vai ter saudade das cebolas que comiam no Egito, vão fazer para si bezerros de ouro. Esse é o ser humano. Por isso, é necessário que quando a ação do Espírito Santo há o novo nascimento, uma conversão real, você celebre a sua Páscoa, a sua libertação de todo jugo que o mantinha escravo, mantinha cativo, para a glória de Deus. Então, que você possa celebrar a Páscoa, lembrando sempre que foi lá quando Deus libertou os israelitas do cativeiro, e que você possa pedir em oração, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, que a sua Páscoa seja também a passagem para a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde. Agora, nós vamos ler também o que está lá. Não vamos ler. Vamos somente encerrar desejando que Deus te abençoe e que Deus te guarde, que Deus te dê esperança. O homem sem Deus é um homem sem esperança, um homem que não vê sentido na sua vida. Eu vejo sentido na minha vida, porque a minha alma anseia pela volta de Cristo, pelo novo céu e pela nova terra. Essa é a grande promessa e um dos grandes princípios da nossa fé cristã. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.